Mais que bem-vindos a mais um episódio da nova temporada do Glowcast. A gente tá muito animado para tudo aquilo que a gente vai vivenciar nessa mesa aqui, conversando com grandes players, grandes pessoas que têm feito coisas extraordinárias, mas que são pessoas comuns, assim como eu e você. Mas aqui a ideia é a gente te inspirar, te provocar, te tirar da zona de conforto e te levar pro próximo nível. Sabe aquele empurrãozinho que você precisa para avançar? Essa é a nossa ideia com o Glowcast e a gente tá muito animado para isso. Hoje a gente recebe aqui um convidado pra lá de especial, um cara que, além de ser um grande empreendedor, é um grande criativo, uma pessoa que cria novas realidades por meio do design. E é o primeiro designer, eu acho, que a gente recebe aqui no Glowcast, hein, cara? Então vai ser um papo sensacional. Eu amo design e tudo começou na minha vida com design também, então vai ser um papo sensacional. E sem mais delongas, eu quero apresentar ele pra você, Léo Tavares. Seja bem-vindo, mano. Mano, prazer estar aqui. Prazer estar aqui conversando. Tava pegando os bastidores aqui também, já pegando vários insights. E, cara, vai ser muito bom conversar sobre design, sobre Jesus, como é que tudo isso se mistura, vai ser muito legal. Legal, cara. Eu tô até de azul aqui pra combinar com o Léo. O Léo chegou de azul, eu falei, nossa, o cara tá elegante, né? Meu Deus do céu. Designers, ó, se vistam como o Léo, cara. Você já vai agregar valor no seu branding, né, Léo? Fala aí. Cara, massa demais. Léo, vamos começar aqui. Quem que é o Léo atrás do empreendedor, atrás do designer? Conta um pouquinho dos seus bastidores aí pra galera te conhecer um pouco mais. Cara, o Léo basicamente é pai da Aurora, da Hannah, marido da Amanda, um cara que ama Jesus e que está aqui nessa mesa, está aqui nesse lugar por causa de Jesus. Eu escolhi, na verdade, construir a minha vida nesse lugar, sabe? A gente pode inclusive contar um pouquinho de como é que foi essa loucura toda, essa transformação, sabe? Tem quantos anos, Léo? Eu tenho 30. 30? Agora, nesse momento, 30. Caraca, Rodei mano. de pneu murcho. Bastante. Caraca, brother. Ó, legal. tem que ter patrocínio da Manual aí, ó. Manual. Tá perdendo. Ó, aqui também, hein? Olha aí. Manual, Makeup Hair, Stanleys, como que é? Faz implante, né, mano? Pois é, cara. Olha aí, ó. Vocês estão perdendo. Vem com a gente. Cara, que massa, Léo. 30 anos, mano. Tenho 31, a gente é bem próximo ali, né? Que massa. E tem quantos filhos? Dois? Tenho 2 filhas. 2 filhas, né? Uhum. 2 meninas. 2 meninas. Que massa, mano. Entrei nesse mundo cor-de-rosa agora também, né, cara? É da hora demais, né? É muito da hora, cara. Eu acho que a gente começa a entender mais sobre a vida quando a gente se torna pai, sabe? Tipo assim, o meu processo de conversão foi muito maluco, assim. Vou parar pra conversar sobre tudo, mas entrando nesse ponto aqui de paternidade, não tem nada a ver com design, mas eu entendi muito mais o meu pai depois que eu me tornei pai. Você não enxerga os sacrifícios que o seu pai fez, que são invisíveis muitas vezes, até você se tornar pai e ser a pessoa que está nessa posição de se sacrificar, né? Então, muitas vezes o pai está ali trabalhando, virando madrugadas, virando noites, e o filho não vê. O filho muitas vezes não tem um contato. E não sabe, às vezes, o quão doloroso é para o pai, pai nessa condição, de ter que sacrificar isso, um tempo com os filhos ou com a família, para cumprir, para suprir a mesa, para pagar as escolas, para pagar todas as coisas. E quando eu estive nesse lugar e eu pude olhar para os meus pais com outros olhos e ter muita gratidão de eles terem construído uma base dentro das suas possibilidades, Claro. dentro dos recursos que eles tinham. Meu pai é um homem muito simples, ele era caminhoneiro. Inclusive, quando eu era pequeno, me levava para passear de caminhão, de carreta com ele, né? E foi um cara que até hoje trabalha, até hoje a gente tem muito esse contato, mas eu tenho muito mais respeito pelo meu pai, por todo o sacrifício que ele fez depois que eu me tornei pai. Que louco, né? Não, cara, totalmente, assim, Eu acho que uma das principais mudanças que a paternidade cria em você é a forma como você vê o mundo e as pessoas, né? Eu tava falando com a minha esposa sobre uma coisa que virou uma chave pra mim sobre essa paternidade. Recentemente eu tava dirigindo e bateram no carro. E a hora que eu desci era uma menina. Uma menina assim, de seus 20 anos, assim. Na hora que eu olhei ela assim, cara, eu tive um olhar paternal sobre ela. E eu falei, calma, tá tudo bem. A gente vai resolver, fica tranquila. Ela, mas é que eu tô tremendo, é a minha primeira vez que eu bato o carro. Eu falei, cara, calma, sabe?
Eu olhei pra ela como fosse Sim. uma filha. Aham. E, mano, isso foi louco. Eu falei, meu Deus, mano, que doideira que aconteceu, né? Um ano, né? Pô, é? Não, é 1 ano, porque 9 meses na É. barriga, né? 3 meses, agora deu 1 ano. Caramba, Cara, é velho. sinistro, né? É uma coisa muito especial, né, mano? É algo... façam filhos, né? Sejam Cara. pais e mães. Velho, eu até pegando um pouquinho do papo do episódio, assistam os outros episódios. A gente vou pegar um gancho aqui da Aplause, do Edu, que ele tava falando sobre ver uma vida onde você renuncia, né? Você sacrifica parte das coisas. E eu acho que esse convite da paternidade é um convite ao sacrifício, né? Muitas vezes hoje a nossa geração lá tem medo da paternidade porque, de fato, às vezes a pessoa ela não está disposta a sacrificar o tempo, o recurso. De fato, ter filho é caro. Uhum. Porém, o É isso. retorno Verdade, disso cara. é uma coisa que, cara, não tem como você mensurar. E é até difícil de explicar, que nem, por exemplo, quando você se converte, pô, como é que eu vou explicar o que está acontecendo? É muito difícil de explicar essas coisas, sabe? Mas no momento em que você quando você olha, cara, saiu ali da barriga da tua esposa e tu olha para aquela carinha que parece com a tua cara ou parece com a cara da tua esposa, vira uma chave assim que é inexplicável, cara. Sabe? Tipo, a força que te dá para trabalhar, a força que te dá para fazer as coisas, a motivação. Cara, tudo muda. É muito louco, né, Léo? Caramba. Cara, falando sobre conversão, né? Antes da gente entrar no tema business, quando que você se converteu? Quantos anos você tinha? Qual que era o contexto? Cara, eu acho que eu tinha uns 20 anos, cara. 21, de 20 para 21, assim. Cara, e é interessante porque as duas coisas estão bem conectadas, assim. Quando eu tava nessa época da faculdade, tipo, meu sonho sempre foi ser músico. Desde os 9 anos de idade. Cara, tipo, eu pirava com esse negócio de música. E eu tava meio que traçando essa caminhada pra ir pra música. Chegou na faculdade ali, eu tive que escolher, né? Eu passei nas duas. Eu ia fazer as duas ao mesmo tempo. Música de manhã e publicidade à tarde. Caraca. Eu queria, cara, eu não queria abandonar a música de jeito nenhum. Era um negócio que gritava dentro de mim, cara. Aham. Só que aí, tipo assim, não fechou a turma de publicidade à tarde. Aí as duas ficaram de manhã, eu tive que ter a opção, né? E aí eu pensei, cara, eu acho que eu vou pra publicidade porque eu vejo uma oportunidade de trabalhar música de uma forma diferente lá. Aham. Então vou aprender sobre produção musical, sobre jingle, spot, business por trás disso, né? E aí essa foi a minha mentalidade porque eu escolhi a publicidade, né? E lá dentro foi o que eu fiz, assim. Então eu trabalhei com rádio, com produção de clipes, eu trabalhei num estúdio de produção musical. Que massa. Cara, brinquei bastante nessa área. Aham. Só que o que de fato as pessoas reconheciam que eu tinha mais talento era nessa parte de direção de arte. Que legal. Onde eu trabalhei em agências, trabalhei na prefeitura lá da minha cidade, na antiga cidade, né, de Belém. Comecei uma agência escola na faculdade em que a gente estava, eu e alguns amigos. Então a gente acabou meio que tendo essa experiência de empreender lá dentro também, de gerenciar pessoas, gerenciar time e tudo mais. E aí o que aconteceu? Nesse processo eu nunca abandonei a música. A música é uma parada que eu queria abandonar ela, mas ela não me deixava em paz, entendeu? Ela não me deixava em paz. Eu via uma guitarra, aquilo mexia comigo. E aí eu acabei percebendo que essa parte cultural ela estava muito ligada com a espiritualidade. Eu percebi que os trending tops, os artistas que eu mais gostavam, tinha um viés espiritual. Pro outro lado da força, digamos assim, né? E, cara, eu comecei a fuçar e me interessar muito por isso. Uhum. Me interessar muito por isso, me interessar muito por isso. Até que chegou um ponto em que eu estava imerso nisso. As pessoas ao meu redor, ao meu entorno, essa minha música estava envolvida com isso. Até que chegou um momento... Isso... Que estilo, assim? Seja mais específico, assim, pra galera. Tipo assim, eu tocava hard rock... Tava entre o hard rock e metal, assim. E o ponto não é o gênero musical. Não é o gênero. Não é o gênero. Não era o gênero. Porque você encontra essa parte mais espiritual em tudo, cara. Qualquer estilo musical que você possa ver. Não existe não ser espiritual. Uhum. Até a pessoa que não... Ela confessa não ter uma fé, ela tem uma fé. Uhum. Por exemplo, a pessoa que se diz ateia, ela tem a fé na ciência. Uhum. Nos fatos. Porque muitas vezes... não temos evidências concretas daquilo, né? E a ciência ela vive se renovando, mas ela tem a fé na ciência. Enfim. Então, quando eu estava no meio desse processo ali, eu percebi que existia de fato, cara, uma questão que hoje, inclusive, é uma das coisas pelas quais eu me posiciono muito, que é o fator cultural, né? A fé, cultura, música são coisas que estão
completamente ligadas. E eu tava desse lado de lá. Aí, resumindo muita história, não sei até que ponto eu posso ir nessa parte espiritual, mas eu tive uma grande experiência com Deus. Uma grande experiência onde Deus se revelou ali, num determinado evento, em que, cara, tipo assim, era inegável que era Deus ali, na minha música. Tipo, eu tava fazendo um processo para um clipe, de crowdfunding que a gente ia fazer para um clipe, que falava sobre uma história do outro lado, né? Do outro lado da força, digamos. Uma das lendas ali do blues e tal. Isso acabou atraindo coisas muito ruins, cara. Eu me sentia muito opresso, via vultos, coisas assim. Era uma parada bem complicada, assim. E aí, nisso ali, cara, Jesus se manifestou. Nossa, mano. Foi. Depois e você tinha algum histórico cristão na família? Nada. Não, minha mãe tinha se convertido há pouco tempo antes que eu, assim. Sim, então... Só que ela ainda estava tentando se firmar, tentando entender quem é Jesus, tentando entender como é que... Mas já tinha um negocinho ali, já tipo, estava orando por mim. Jesus é alguma coisa, é alguém, alguma coisa. E já estava orando por mim, entendi. saca? Já estava tipo, pô, vamos lá, vamos pra igreja. Não, esse negócio de igreja, Não. Você tinha o quê? Uns 18, 19? É, por aí, tipo uns... Não, acho que eu tinha uns 20, 22, 23. Já era mais... E a minha banda, tipo assim, tava fazendo muita coisa, tava na rádio, eu tinha esses contatos de produtora do meu parte de business, então tava colocando em prática, né? E aí, cara, nesse processo, assim, tipo, cara, Jesus se manifestou de uma forma sobrenatural numa noite que eu tava ali, com essa opressão acontecendo, e eu disse, cara, eu não tinha noção de o quanto a música, o quanto a cultura era uma parada espiritual. Eu não sabia o que eu estava fazendo na minha vida, Jesus. E eu não acreditava. E eu tô tendo aqui uma experiência sobrenatural com o mal. E eu sei, se o mal está aqui, eu creio que o Senhor também existe. E eu não sabia orar nem nada, eu só comecei a orar o Pai Nosso, repetido. Pai Nosso tá no céu, repetindo até que aquela opressão foi embora. É tipo aquela... Você sabe que tem algo ruim, tá uma lá, presença cara, maligna. palpável ali aquela presença. Cara, que sinistro, mano. E aí eu disse, cara... Eu acabei de ter uma experiência com o mal e com a glória de Deus. Eu preciso me posicionar. Uau, mano. Que doido, Léo. Isso foi... Estava no seu quarto? Cara, foi tipo assim, na casa dos meus pais, né? A gente tinha acabado de fazer uma ação. A gente estava fazendo um processo de financiamento criativo, de crowdfunding para um clipe. A gente tinha acabado de chegar de uma dessas ações. E aí, tipo assim, a música era meio pesada mesmo. Falava sobre... essas origens do blues, por exemplo. Tinha um cara chamado Robert Johnson, que diz a lenda que tinha feito um pacto com o diabo para fazer sucesso, etc. É muito famosa essa história. Caraca, na lenda do blues ali. Tanto que você vê muito essas questões de blues. Tem The Crossroads, tem filme The Crossroads que conta um pouco dessa história. Tem bares e lugares que tem esse Crossroads. Esse Crossroads, ele conta essa história desses pactos de encruzilhada entre os caras do blues e Satanás e tal. Caraca, isso é muito explorado na cultura americana. Tem filmes que falam sobre isso. Sim. Tem muitas Tem muita coisas. música que é muito explícita, né? Sim, aqui no totalmente. Brasil, eu diria que é um pouco mais implícita. Ela não fala do autor dessas... barbaridades, digamos assim, mas fala da ação, né? No sentido, você vai ver muitas músicas deturpando a imagem da mulher, você vai ver músicas que fomentam o crime, etc. Ou seja, não está diretamente ligando Exatamente. a quem influencia tudo isso. Agora, nos Estados Unidos e Europa, etc., existe uma ligação muito direta, né? Sim, Pô, eu curto muito os riffs do AC/DC. Só que aí você vai ver Highway to Hell, Caminho do Inferno, Hell's Bells, Sinos do Inferno. Você fala, mano, caramba. Só que aí começa... Jailbreak. Você fala, mano, que música louca é essa, velho? Só que aí você começa a ver a letra, você fala, pô, mano, peraí, tem algo esquisito aqui e eu tô cantando. Tô no caminho do inferno. Tipo, mano, peraí, né, velho? Cara, a gente tem que ter cuidado, porque assim, realmente, cara, as palavras têm poder, velho. E ainda que seja em algum sentido do cara falar, não, mas é figurativo. Calma aí, né, mano? Não é bem assim, né? Eu pensava que era figurativo. Eu me meti nessa roubada pensando que eu tava brincando, entendeu? E aí foi naquele momento que o cara... É tipo Paulo Cavalo. Eu peguei um saco de lixo e joguei fora tudo aquilo que pra mim era precioso naquele momento, sabe? Os meus discos, as minhas coleções, camisas, etc. Porque naquele momento eu tive um encontro com Jesus, cara. Uau, que massa, eu disse, Léo. cara, eu não tenho como negar o fato de que Deus existe. Eu não tenho também como negar que o fato dessas coisas que eu sonhei, que eu tentei conquistar ao longo dos meus anos, me levaram para um caminho que eu tive a consciência aqui de que estava me levando a um caminho de morte. Até que depois, naquele momento, eu comecei a ter consciência. Cara, o que está me influenciando? O livro que eu estava lendo, O Clube dos 27.
artistas que morreram aos 27 anos. Cara, isso é coisa que eu quero pra minha vida, eu quero morrer com 27 anos. Enfim, e tantas outras coisas que a gente vai consumindo sem perceber. Uhum. Cara, e nesse momento, assim, eu continuei ainda me sentindo muito mal, ainda com essas coisas. Aí teve uns amigos que nem eram cristãos, que estavam vendo que, cara, eu tava zoado, eu tava mal, que disseram, ó, tem uma igreja aqui perto ali, vamos lá. Era uma bola de neve. Cara, é interessante porque quando eu entrei lá, parece que toda a opressão que tava em mim não conseguia entrar junto. Caramba, meu irmão. E aí eu sentei ali, tipo, meio estranho, nunca tinha ido numa igreja direita, e os caras, bola de neve, né? A pessoa que me recebeu tinha dread, a menina que tava cantando tinha o cabelo raspado do lado. E aí eu sentei, cara, quando começou o culto, quando começou a música a tocar, e eu comecei a chorar, cara. E eu não queria chorar, porque, tipo, a galera que tinha me levado não era crente, entendeu? E eu, pô, não tava entendendo o que tava acontecendo, mas, cara, era como se Deus estivesse me derretendo por dentro. Que louco, mano. Eu não sabia explicar, só tava acontecendo e eu não conseguia conter. E quando começou a pregação, cara, eu tava contando toda a minha vida. E eu disse, cara, é impossível que de fato Deus não seja real e que de fato Ele conheça a minha vida e que Ele tenha algum papel nisso. E aí eu fiz um questionamento, eu disse, Deus, eu quero te conhecer, mas eu quero te conhecer de verdade, não uma religião. Os católicos falam de ti, os espíritas falam de ti, os evangélicos falam de ti, mas como é que eu faço para te conhecer de verdade? E aí no dia seguinte eu estava tomando café, bem próximo de lá inclusive, tem uma faculdade ali na esquina, e um cara aleatório senta do meu lado, abre uma caixa e me dá uma Bíblia. E aí eu entendi. Quer me conhecer? Lê isso aqui. Uau. Pô, cara, mano, e irado, foi hein? muito louco, porque aí, tipo Irado. assim, como é que eu explico isso para as pessoas? Até hoje eu não consigo explicar. Eu simplesmente, tipo assim, eu li a Bíblia não como alguém que quer questionar ou alguém que, sei lá, que está procurando algo. Eu li a Bíblia como uma carta de Deus se apresentando para mim, sabe? Uma carta de amor. Tipo, cara, tá aqui, ó, eu sempre estive aqui. E aí parece que a cada vez que eu lia, eu lembrava de episódios da minha vida, tipo, quando eu era menor, de como Deus estava marcando presença, eu que não estava percebendo. De que Ele sempre esteve ali. Mesmo nas questões difíceis que eu passei, mesmo nas dificuldades, meus pais tinham se separado, eu tinha 9 anos, então minha mãe ia trabalhar, eu ficava sozinho em casa, passei por muita coisa. Cresci muito rápido, por isso que eu rodei com pneu murcho. Mas graças a Deus também, minha mãe se converteu, se reconciliou com meu pai, né? Estão lá hoje, isso é maravilhoso. Tem muita coisa legal para contar. Mas o fato é que toda vez que eu lia a Bíblia, eu não lia com nenhuma ressalva, cara. Eu não, tipo assim, eu não desacreditava das coisas mais absurdas que tivessem escrito. Eu acreditava na Bíblia de capa a capa, porque tudo que eu estava vivendo ali era sobrenatural. Toda a minha conversão foi sobrenatural. Então, eu ainda tinha a minha banda e eu cheguei para eles e tentei explicar o que estava acontecendo e eu disse, cara, eu não consigo mais ficar. Então, eu sei que vocês vão ficar muito mordidos comigo, chateado. Óbvio, a gente está anos tentando construir isso e agora que a gente está conseguindo. Eu vou sair, mas, cara, eu não consigo. Cara, eu não consigo. A gente ia fazer as agendas e, tipo, enquanto o pessoal tava montando as coisas, eu tava lá no fundo lendo a Bíblia, cara. E chorando. E eu tava no bar e chorando. E aí eu disse, cara, eu não pertenço mais a esse ambiente. Esse sonho que eu cultivei não faz mais sentido. Cara, que irado, hein, Léo? Sensacional. E é uma coisa interessante porque, cara, nada vai substituir a sua experiência particular, individual, exclusiva com Deus. Né? Do tipo, cara, eu acho que uma coisa que sempre foi muito falada, e eu liderei jovem por muito tempo, e assim, faculdade era um lugar extremamente amedrontador para os jovens, né? Por quê? Muitos se desviaram ou se desviam na faculdade. Do tipo, ela começa a se envolver com várias pessoas e etc. E daqui a pouco ela vai sendo influenciada, bababá, e se desvia. Só que, cara, eu imagino assim, que a pessoa que teve uma experiência particular com Deus, ela criou uma convicção a partir de uma experiência. E essa convicção, ela não tem como você refutar ela. É inegociável, cara. Bicho, aí a pessoa, não, mas Deus não existe. Meu irmão, você não sabe o que eu vivi no meu quarto, cara, brother. Não tá entendendo. Ah, não, mas a Bíblia... Cara, você não tá entendendo o que eu vivi, brother. A pessoa vai falar o quê? Não, que você viveu errado. Mano, não existe. Então, o problema é que
muitas vezes as pessoas ancoram a fé delas na experiência de terceiros. Eu ouvi a sua história aqui, Léo, e falar, nossa, Deus existe mesmo, olha o que fez na vida do Léo, e eu me ancorar nisso. Então, às vezes a gente critica Tomé, né, que quando Jesus ressuscitou, Tomé falou, cara, eu quero... Se eu não tocar, eu não vou crer. Se eu não tocar nos Pô, mano. nos buracos das mãos e no seu lado, eu não vou crer. E aí aquilo criou uma fé tangível pra ele, né, do tipo, cara, eu realmente tive uma experiência, eu toquei, né. Cara, isso é sensacional, mano. E aí dali... Saiu da banda e continuou, assim, esse movimento na sua vida. Foi, cara. E aí que começa a misturar a questão profissional, né? Porque, olha que loucura, na verdade, né? Começa uma parte bem maluca mesmo. Cara, como eu não tinha nenhuma ressalva do que estava escrito, quando eu lia, por exemplo, Mateus 16, quando eu lia, tipo assim, o final dos evangelhos, e Jesus disse, cara, ide, pregai o evangelho a toda criatura, orem, os demônios serão expulsos, põe as mãos sobre os enfermos, eles serão curados... É pra mim. Então eu entendo que eu preciso fazer isso. Tipo, eu não tinha nenhuma ressalva sobre isso. E, cara, o pessoal lá da Bola, que era a minha igreja na época, né, cara, me abraçou e abraçou toda essa fome, sabe? E eles realmente me discipularam, cara, nesse sentido de, cara, você crê nos dons? Você crê que Jesus pode curar? Beleza. Então vamos fazer isso da forma bíblica? Cara, pega o evangelho, os evangelhos, marca todos os versículos de cura. Aí marquei. E o que você aprendeu? E a gente começou a orar, a estudar sobre isso. Agora vai pra prática, vai pra rua. Cara, eu comecei a orar pelas pessoas. Tipo, elas não eram curadas de imediato. Tipo, cara, eu orei por muitas pessoas e elas não foram curadas. Eu orava, e nada dá certo, cara. Aí eu digo que tem um episódio que foi o estopim, que foi tipo assim, ou é o vai ou racha. Que eu tava na Presidente Vargas, quem é de Belém vai saber, cara, que é uma rua muito movimentada, onde fica o comércio. É como se fosse a 15 aqui, sabe? Onde tem muitas pessoas. E eu tava saindo do trabalho e tinha um menino ali de cadeira de rodas. E aí eu disse, Deus, ou eu vou passar a maior vergonha da minha vida, ou vai ser o maior avivamento que essa rua já viu. Eita, meu Deus. Aí eu fui orar, cara, pelo menino, eu pedi pra ele levantar e tal, e ele não conseguiu levantar. E, cara, eu fiquei muito triste. Eu peguei o ônibus muito envergonhado, todo mundo viu, todo mundo parou pra ver. E eu peguei o ônibus muito envergonhado. E disse, cara, não, eu desisto, velho, não tá rolando. Fui conversar com o meu pastor, contei a história, o pastor Fabiano, cara, grande homem de Deus, me inspira muito até hoje. E ele me disse assim, batei e abri-se a porta. Ele era meio filosófico, assim, ele não era de muitas palavras, mas deixava pensando. Dava um recado, né? Cara, e teve um outro dia que foi numa outra parada super movimentada, que eu não queria orar, que eu já estava desestimulado de orar, e eu senti o Espírito Santo. Cara, ora por aquele cara ali. Aí vinha um cara na minha direção com a perna enfaixada. Aí eu não vou orar. Não vou orar, cara, tô morrendo de vergonha. Vai, cara. Aí eu orei pelo cara e tal. E eu pedi pra ele fazer um movimento que ele não conseguisse fazer, né? Pra ver se de fato a gente tinha uma evidência de cura. E aí ele não fez e tal. Ele disse, cara, eu não sei se fui curado, mas eu pedi um sinal pra Deus antes de tu vir falar comigo. Uau. E aí eu fiquei, tipo, pode crer, o que tá acontecendo? Peguei o ônibus e fui lá pra minha igreja, que tem tipo um culto de jovens lá. Aí no caminho, tava lá no ônibus e tinha um rapaz sentado um pouco mais à frente que tinha uma tipóia no braço. E aí, o Espírito Santo, o que te impede de orar por esse cara? Ai, mano, só em lugar público, assim, né? Cara, ele gosta de fazer isso. É, tipo, humilhar completamente toda todo o teu ego, assim. Disse, não, vamos lá, cara. E eu fui orar por ele, sentei lá do lado, comecei a orar por ele. Não vi de novo uma evidência de cura, isso estava me incomodando. Mas ao mesmo tempo, cara, abri o coração e... Cara, eu fiquei ali, uns 20 minutos falando de Jesus pra ele, do evangelho, até que eu desci na minha parada. E aí eu cheguei na igreja e o pessoal perguntando, alguém tem um testemunho? Eu, tipo, tava encabulado, assim, tentando entender. Aí a moça, o Léo sempre tem um testemunho. Aí eu, cara, eu não sei se é um testemunho, é um meio testemunho. Eu contei isso daí, orei pra essas pessoas, mas eu não faço ideia se de fato aconteceu alguma coisa. Uma evidência de cura, assim, não sei se aconteceu. E aí acabou o culto e uma das pessoas que estava lá estava com o pé torcido. Eu disse, Léo, ora por mim, ora aqui pelo meu pé. Cara, eu orei e o pé dela foi curado. Uau. E aí eu fiquei, meu Deus, mano, é real. Tá acontecendo. E aí logo na sequência tinha um culto, que era tipo culto de jovens, depois tinha um outro culto. E eu tava ali, cara,
E aí eu fechava os olhos e eu via uma tatuagem. Aí eu olhava assim, cara, com a tatuagem que eu tinha visto. Aí eu, meu Deus, eu fui lá. Mano, por acaso tu tem uma enfermidade? Tô com não sei o que doendo. Eu orava, o cara foi curado. Meu Deus, o que tá acontecendo? Léo. Aí terminou o culto, já tava meio maluco, assim. Eu comecei a sentir o ombro formigar e eu disse... Dei um grito lá na igreja, por acaso tem alguém com o ombro assim assado, formigando, tá doendo nesse ombro? Aí tinha uma senhora. Aí eu fui lá orar pela senhora. E aí, por favor, movimente seu braço agora. Ai, cara, eu não tô sentindo mais nada. Uau, e eu não mano. acreditava nos dons. Ela falando pra mim. Aí eu, meu Deus, cara, eu fiquei louco. Que louco, Léo. E a fé é um músculo, né, cara? Muito a fé, louco. ela vai crescendo e daqui a pouco você vê o morto, você fala, vou orar por ressurreição. Porque, mano, Doideira, a fé, ela cara. vai criando uma proporção, né, mano? E é tão legal porque o nosso papel é obedecer, né, mano? O nosso papel é, Senhor, é pra eu fazer isso, então eu vou fazer. Cara, mas eu já tenho diversas evidências de que não tá dando. Mas o meu papel é obedecer, mano. Obedecer. E Deus, ele sabe o momento de ativar essa nossa perseverança, né? Do tipo, ó, cara, você tem que ser perseverante. Não sei se você já viu, provavelmente, a história do Todd White, né? Uhum. Ele orou por 1.000 pessoas, né, um dos cara? caras que mais me inspirou, Todd White. Se não me falha a memória, ele orou por 1.000 pessoas, nenhuma foi curada e na milésima foi curada. Então, pô, mano, o nosso papel é bater, até cara. abrir, né, bicho? Quando a gente lê, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, que fala sobre a lista dos dons, o apóstolo Paulo está falando, buscai com zelo os melhores dons. Então quer dizer que é algo ativo. Não é tipo assim, eu estou dormindo e um dia eu vou acordar e vou sair orando pelas pessoas. Não, é uma busca ativa. É você que tem que buscar, com zelo. O que quer dizer zelo? Cara, perseverança, é lutar, tentar estudar sobre isso. O zelo é sobre isso. Por exemplo, quando o Zato Konark caiu, foi falta de zelo. Estou fazendo algo sem saber como fazer. Então, quando Paulo diz, buscai com zelo os melhores dons, cara, ele tem uma lista ali. Dons de curar, dons de profecia, dons de socorro, dons de falar em línguas e tantos outros dons. Isso tem que ser buscado, você tem que ser intencional para que de fato você comece a caminhar nesses dons, sabe? Tem tantas pessoas que têm ministérios, inclusive de ensino sobre isso, né? O próprio Todd White, que fala muito sobre cura, sobre evangelismo. Randy Clark, que também fala muito sobre isso. E tantos outros ministérios que ajudam a gente a entender melhor como os dons funcionam, né? E aí, tentando ainda responder a tua pergunta, como é que isso vai para o design? Cara, eu comecei a ver essas coisas muito legais, assim, com Deus, lá na igreja. Muitas coisas interessantes que, cara... Foi realmente um avivamento que a gente viu lá. De muitos milagres, de muitas coisas legais. A nossa igreja inteira estava se movendo dessa forma. Massa. E aí chegou um momento que eu disse assim, Deus, eu acho então que o Senhor tá me chamando pra obra, assim. Sei lá, tipo, eu tô amando fazer isso, né? E aí eu tinha terminado minha faculdade, comecei a trabalhar. E quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a ter um conflito. Porque enquanto eu não era um dono da empresa, eu, como publicitário, precisava divulgar coisas nas quais eu não acreditava. E isso começou a gerar um conflito em mim. Eu disse, não, eu não posso caminhar dessa forma. Assim como eu fui radical em abandonar tudo aquilo que era precioso para mim, eu preciso ser radical agora em tomar uma decisão nesse sentido. Eu não posso trabalhar dessa forma. Legal, cara. Muito bom. Então eu parei e disse, Deus, eu preciso orar e entender. O Senhor está me chamando para o Ministério Vida Integral, que é o que eu gostaria naquele momento. O Senhor está me chamando para uma outra coisa. Aí eu tentei empreender pela primeira vez. Aí eu abri um CNPJ, comecei a vender camisas. Então eu comecei a fazer estampas, tipo, com as temáticas que eu estava vivendo, de evangelismo, das coisas que a gente estava vivendo, vendia. Só que, cara, chegou num momento em que eu não estava conseguindo dar conta, porque eu tinha que fazer as estampas, eu ia até o fornecedor, pegava o fornecedor, divulgava, fazia as fotos, ia entregar. Quando tinha problema no pedido, eu voltava, eu fazia tudo. E chegou um momento que eu disse, cara, tá insustentável isso aqui. Tem alguma coisa que não tá dando certo, o número não tá vindo, tipo, eu não tô conseguindo nem me sustentar com isso. Aí eu parei e disse, eu vou orar. Eu escutei o testemunho de eu esqueci, cara, pastor Dave Robson, que inclusive é um dos caras que fala muito sobre fé e milagres, né? E esse cara, ele sentia que Deus estava chamando ele para a obra no tempo integral. Só que ele não sabia como, ele foi louco, só se jogou. Então ele disse, cara, eu não sei o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Eu não sou vagabundo, então eu vou orar como se eu estivesse trabalhando, vou orar 8 horas por dia. E aí ele ia para um chão ali de uma igreja, no subsolo, ele escutava a campa de uma fábrica lá perto, ele parava para almoçar, quando eu tocava a campa ele voltava a orar, ele ficava orando. Aí ele disse, vou imitar o pastor Dave Robson.
comecei, cara. Eu não sou vagabundo, eu sei o tanto que eu estudei, o quanto eu ainda estou disposto a estudar, só que eu preciso entender de Deus o que o Senhor quer de mim. Cara, e eu comecei a orar. Orava. Foram meses. Foi uma das primeiras crises que eu tive, assim, da minha fé e de trabalho. Porque eu me sentia culpado por não estar trabalhando, mas ao mesmo tempo eu me sentia culpado ao estar trabalhando numa coisa que feria os meus valores. Eu estava muito confuso e Deus não tinha nenhuma pressa em me responder. Foram 6 meses orando como se eu estivesse trabalhando, 6, 8 horas por dia. Até que no final do ano, eu tava ali já, tipo, cara, a mesma coisa que nem da oração, já desestimulado, já, tipo, cansado. E aí eu tava assistindo um documentário da Netflix chamado Abstract. Adoro, muito legal. Animal. E aquilo queimou no meu coração. Eu disse, cara, eu sei fazer isso. Tipo, a minha faculdade me deu habilidades parecidas com isso. Comecei a queimar. E aí eu fui para uma vigília com uns amigos. A gente tinha um hábito de fazer toda sexta-feira uma vigília. E uma diaconisa lá da igreja pegou e começou a orar. Cara, eu tô vendo um diploma novo nas suas mãos. Deus tá te dando uma nova profissão, uma outra parada assim, assim, assado. E eu comecei, cara, eu acho que é o design. Porque a publicidade, apesar de ser próxima, semelhante, mas é outra profissão, né? E aí eu fui para um outro culto na sequência, assim, no dia seguinte. Uma outra pessoa aleatória disse, cara, eu tô vendo Deus te dando um novo anel, um novo diploma, uma outra profissão. E aí, cara, não, o Senhor está me confirmando isso. E eu já sei o que é o design. Então vamos mover nisso. Então o que eu fiz? Me matriculei numa pós ali para fazer essa migração. E aí eu fiz uma pós em design e nunca mais parei de estudar. E aí naquele momento eu fiz um portfólio com tudo que eu tinha ali, que eu tinha feito na publicidade, e disse, cara, eu vou oferecer para quem eu tenho aqui ao meu redor, para as pessoas aqui perto. E aí tinha um colega que tinha uma empresa, uma fábrica de produtos de academia, assim, de equipamento de academia. Ele foi meu primeiro cliente. Cobrei R$700 dele. Cara, eu comecei, fiz a identidade visual para ele, fiz os primeiros projetos, comecei a caminhar com ele. E aí eu comecei a oferecer para as pessoas da igreja, dos amigos da igreja, e foi expandindo, até que de fato isso começou a se tornar um negócio. Aí eu, cara, eu entendi de Deus que é isso que eu tenho que fazer profissionalmente, sabe? E aí eu tive a oportunidade de me aproximar de empresários, de pessoas onde eu tentava entender como é que tudo aquilo que eu estava vivendo de avivamento, de milagres, sinais e maravilhas poderiam ser colocados nesse mundo corporativo, nesse mundo que eu não via tanta abertura para falar. E eu percebi uma coisa muito interessante, é que o evangelismo nesses casos não é um evangelismo de ei, você tem que aceitar Jesus. É tipo fé, vida na vida. É você convivendo comigo, cara, tem algo diferente na tua vida. O que é? E você tem abertura para falar de Jesus. Cara, você não sonega imposto. Cara, você paga todos os impostos. Mesmo se o cara não te pedir a nota fiscal, tu emite a nota fiscal. Por que tu não emite a nota fiscal? Cara, por causa disso. Porque tem alguém lá em cima que me vê. E alguém que tem uma nuvem de testemunhas. Hebreus nos diz que tem uma nuvem de testemunhas que está lá em cima. E Romanos diz que, cara, a natureza espera a manifestação dos filhos. Sabe? Então, quando nós agimos dessa forma, existe todo um contexto que não é só eu, meu individual. E a pessoa fica, cara, pode crer, eu quero isso. Que massa, Léo. E é legal porque, cara, é impossível a gente desassociar a nossa história com aquilo que Deus fez na nossa história, né? Porque eu costumo dizer assim para as pessoas que pensam naquela grande polêmica do livre-arbítrio ou não. Predestinação ou livre-arbítrio. A minha forma de interpretar tudo isso é o seguinte. Existem 3 tipos de histórias que a gente pode viver. Primeiro, a história que a gente quer para nós mesmos. A história que eu escrevo com as minhas escolhas. Segundo, a história que Deus escreveu para mim. E terceiro, a história que o diabo escreveu. Eu penso assim, mano. Porque existe a história que eu quero escrever a partir da minha opinião, a partir do que eu acho que é melhor pra mim. E essa história ela é bem arriscada, porque ela é muito próxima da história que o diabo escreveu, que é o inimigo, né? Que, mano, ela tá muito próxima. Ela, aos poucos, vai me levar pra esse lugar. E existe a história que Deus escreveu. E isso é incrível, mano, porque quando a gente começa a perceber que a gente tá vivendo essa história que Deus escreveu,
tá longe de ser uma história conto de fadas, né, mano? Tem muito desafio, tem muito perrengue. Crises, dificuldades. Brother, mas o ponto é que Jesus falou, vocês terão aflições, mas tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu imagino que esse bom ânimo, ele tá muito atrelado com ele estar com a gente, né? Eu tô com vocês nessa história. Eu escrevi e eu tô com vocês. Eu dei a visão da história, mas eu tô dando a provisão e eu sou a provisão. Então, a gente sempre tá nesse lugar. E você, talvez lá nos seus 20 e poucos anos, você falou, cara, existe essa história aqui que eu tô vivendo, que não foi a que Deus escreveu. Agora, foi me apresentada uma outra história, e é essa história que você tá contando hoje, mano. E é incrível, porque no fim, as nossas histórias, elas falam sobre quem a gente serviu, né? A gente serviu a quem? O nosso coração, ele tava disposto, disponível pra quem? E é muito legal ver essa história que está sendo construída, e hoje faz parte dessa história, talvez, né? Num dia assim, cara, teve um dia que eu fui num podcast. Ou seja, a história que Deus tá escrevendo no nosso dia a dia, isso é demais, cara. E é legal, porque você começou a viver essa história do design, né? Que na prática era algo que Deus já tinha designado pra você, né? Como designer. E, cara, acumulou já premiações, né, Léo? Conta pra galera como é os seus prêmios de design. Conta esse momento aí que tem sido bem legal. É interessante, cara, porque eu até tentando fazer uma timeline assim, eu lembro que o primeiro prêmio que eu ganhei foi em 2019, 2020, que era um prêmio que ele não tinha tanto uma repercussão assim, era um prêmio mais de estudantes assim, mas que trouxe meu primeiro cliente internacional, que tinha visto que era um prêmio sobre proporção áurea, que era de um curso que eu fazia, e a cliente queria algo específico em proporção áurea, ela viu a premiação e isso trouxe frutos, né? Só que olha que interessante, o prêmio veio junto com a pandemia. E o primeiro lugar em que a crise estourou foi lá para fora, né? O Brasil demorou um pouquinho. Estados Unidos, o mercado se fechou muito rápido. Então, o meu primeiro cliente internacional foi um cliente que não pôde me pagar. Foi o meu primeiro calote internacional. Caramba! O cara tem um calote internacional. Cara, não é qualquer um. Foi muito louco, cara. E o mais louco disso foi que tinha acabado de casar. E a gente acabou de saber que a gente ia ter a Aurora, nossa primeira filha. E tipo assim, toda a nossa renda dependia desse projeto. Porque era em dólar, então era um valor legal na época que sustentava a gente de boa. Eu nem tava pegando os projetos. Cara, secou a fonte, velho. Secou a fonte, cara. E acho que quando você pergunta sobre crises, né, todos os entrevistados acabam falando também sobre a pandemia, porque realmente foi uma virada de chave para todos, sabe? E eu acredito que foi um momento onde eu entendi em que quando os apóstolos falam em algumas cartas sobre o sofrimento te levar à perseverança. E a perseverança te dá a experiência e todas as outras coisas, né? Porque quando você é inexperiente no sofrimento, você culpa a Deus, você culpa o mercado, você culpa todas as outras coisas. Mas no momento em que você entende, de fato, que o apóstolo Paulo diz ali eu não lembro se é Romanos 8 ou Romanos 9, cara, que eu tenho por certo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive a pandemia, inclusive as coisas ruins que acontecem. Você começa a entender então o que Pedro diz na carta, velho. Não se preocupem, não fiquem mal por passar por dificuldades, porque olha o que acontece. A dificuldade vai te levar ao quê? A entender, cara, Deus vai reverter isso aí. Sim. Tipo assim, aconteceu uma crise. Meu irmão, eu sobrevivi à pandemia, o que vai acontecer? Pode acontecer o cenário político que for, meu irmão, eu tô vivo, tô aqui, sabe? E Deus estava ali sendo fiel. É isso. Então, você já acalma o seu coração. Por quê? Porque a experiência te dá perseverança. E, cara, nessa da pandemia, eu fiz uma amizade muito grande com um cara que ele já foi um grande parceiro meu, inclusive lá na parte de educação, e que a gente está nos trâmites para já virar sócio, que é o Rafa Iglesias, né? Que Deus permitir, vai vir para cá, para Curitiba com a gente também. E, cara, esse cara, ele me introduziu ao mundo de, cara, você precisa furar a bolha do teu contexto Belém e, cara, usar a internet a teu favor para, tipo, divulgar o teu trabalho, cara. E começou a me ensinar como usar o Behance, como usar esses grandes sites de portfólio. Cara, me passou o método. Primeiro projeto que eu fiz, cara, começou a estourar, assim. Saiu em blog no Japão, saiu
no The Best of Behance, no Graphic Design, e The Dieline, vários blogs e artigos que falavam sobre embalagem, sobre design. E disse, cara, que doideira, velho. Eu aqui na madrugada do meu quarto estudando, fiz isso, joguei ali só a nível de estudo e olha o barulho que isso fez, sabe? E aí eu percebi, cara, que tipo assim, se eu começasse a ser intencional na internacionalização do meu trabalho, em entender os movimentos, é tipo como se estivesse realmente emulando os grandes estúdios, fazendo os mesmos movimentos, eu ia entender como de fato conseguir os mesmos resultados. Isso na música é muito comum. Quando você está estudando música, você pegar um artista específico para estudar quais são as técnicas que ele usa, como é que você consegue tirar esses fraseados, essas coisas, porque você ter muitas referências, você consegue construir algo seu, a sua própria linguagem, né? Então, no design foi a mesma coisa. Cara, eu emulando o Rafa, emulando alguns grandes players, alguns amigos, cara, eu tive coragem de começar a inscrever nas premiações, né? As premiações de design nacional, né? O Brasil Design Awards, no Bornancini, que é aqui do Sul. E aí, cara, sem muita expectativa, sendo bem sincero, assim. Tipo, porque quando você vai para uma premiação de design, não é mais o Léo freelancer que está disputando com outros freelancers. Eu estou disputando com a Tati, com a Plau, com, sei lá, com a Joanna Hackman, com estúdios que fazem as maiores marcas do Brasil, que trabalham com Coca-Cola, com Havaianas, com as maiores marcas que a gente conhece. E, de fato, se você for ver lá os anais, né, das premiações, você vê que a maioria, de fato, são desses estúdios que eu citei. Eu disse, cara, quem sou eu no meio desses caras, assim, sabe? Mas aí, um dia eu tava lá, assistindo a premiação online, quando veio meu nome sai. Caramba, eu disse, que Léo. doideira, cara, que doideira, mano. velho. E aí isso trouxe mais confiança de que, cara, eu preciso agora assumir isso de uma forma diferente. Quando eu li um livro chamado O Mito do Empreendedor, do Michael R. Gerber, que eu recomendo para todo mundo, meu Deus do céu, para todo mundo mesmo que pensa em abrir um CNPJ, que basicamente o livro diz o seguinte: se você é um bom profissional em determinada coisa que você faz, não necessariamente você vai ser um bom empreendedor naquela área. Se eu sou um bom barbeiro, não necessariamente eu vou ser um bom dono de barbearia. Se eu sou um bom designer, não necessariamente eu vou ser um bom dono de um estúdio, um escritório de design. Porque as habilidades em que um empreendedor precisa ter para administrar um negócio, para que ele cresça e prospere, são muito diferentes das habilidades técnicas é isso aí. que eu preciso para esse projeto. Cara, aí é que eu fui entender os 3 perfis de empreendedores, né? Os operacionais, que são aqueles que gostam de pôr a mão na massa, que estão ali na operação. O tático, que é o cara que deixa a casa toda organizada, o cara das planilhas, que sabe todos os números, que sabe se movimentar. E o que tem a visão, um cara que tá vendo mesmo as coisas acontecendo, vê um movimento no mercado e diz, pô, cara, vou pivotar o negócio. Que nem o Edu ali, cara. O Edu olhou o negócio da pandemia, já tava movendo, pivotando o negócio. E disse, cara, as minhas habilidades são operacionais, eu preciso desenvolver essas 2 outras áreas aqui, o estratégico e o tático. E, cara, foi onde eu comecei a estudar. Comecei a fazer mentorias com outros empresários, comecei a pedir feedbacks, sabe? Eu sempre fui muito do vida na vida. Porque, apesar de sim existir faculdade de administração, apesar de existir MBAs e muitas coisas que são muito válidas e eu dentro da minha possibilidade estou ali consumindo, cara, eu aprendo muito mais sentado contigo aqui na mesa, conversando. Pô, Rê, pra onde é que tu tá movendo a Globo? Ah, eu tô movendo pra cá, eu tô vendo esse movimento. Cara, legal. O que você acha que dá pra fazer? E a gente vai montando ali um business plan, um modelo, e quando eu ver, cara, tá rodando o negócio. Eu acho que eu me movo muito mais rápido assim do que se eu fosse fazer 4 anos numa faculdade. Com certeza. E nada contra o ensino acadêmico, nada contra, né? Mas, inclusive, pô, né? tenho graduação, pós-graduação, um monte de curso nesse sentido acadêmico. Mas eu vi que o meu caminho é muito mais na troca. Muito bom. Sabe? Hoje já deram quantos prêmios, Léo? Cara, total. assim, prêmios oficiais, assim, nós temos 2 Bornancini, né, na parte de design digital. E eu fui júri na Bienal de Design 2024 agora, que acontece a cada 2 anos, né? 2024, 25, 2024. E, cara, muito também prestígio internacional no sentido de Behance, que a gente tem 24 ou 25 destaques lá no estúdio, que é muita coisa. Tem Packing of the World, World Brand Design, várias coisas que foram acontecendo conforme a gente vai caminhando e registrando o que está acontecendo, né? Acaba que o nosso trabalho, nesse sentido, é muito documental, de criar relacionamento com os nossos clientes, das pessoas quererem se aproximar de nós
por verem o nosso dia a dia, verem Legal. os nossos cases, verem como a gente trabalha. Legal. As pessoas, pô, me identifico. Legal. Aí chega junto e a gente começa a juntar as pessoas, Que sabe? massa, cara. E é muito legal a gente falar sobre isso, porque também é uma jornada, né, cara? Hoje, o mundo digital que a gente está inserido, ele é um mundo que vende muitas vezes uma ilusão, né? Do tipo, você vai comprar um curso, você vai fazer ali um curso online e sua vida vai mudar da noite pro dia, você tá milionário e assim por diante. E muitas vezes as pessoas, elas acreditam nessa falsa realidade, né, cara? Mas na verdade, quando você vai conhecer a história de grandes empreendedores, cara, é uma história de desafio, é uma história de reinvenção, é uma história de perseverança, como você teve, né, o seu primeiro cliente internacional que te encheu de entusiasmo, do tipo, uau, cara, é isso. O cara vai lá e não te paga. O empreendedor, cara, ele precisa pegar toda essa experiência e canalizar ela para algo positivo. Do tipo, o empreendedor, ele tem sempre que ver o lado do copo cheio. Copo meio cheio, não copo meio vazio. Pô, mas não te pagou. Pô, mas é o meu primeiro case internacional. Pô, mas isso aqui. Cara, mas tem algo positivo que eu posso extrair disso aqui. A pandemia. Cara, tem algo positivo que eu posso extrair disso aqui. Então a gente tem sempre que estar olhando para esse prisma. E você falou algo muito interessante, cara. Muitas vezes o profissional, ele realmente começa a perceber que ele tem um bom desempenho, ele é bom naquilo que ele faz e ele decide empreender. Mas existe uma diferença do empresário pro profissional que é bom no que faz, né, cara? Só que muitas vezes a pessoa, ela não procura se desenvolver. Do tipo, é muito bom você se conhecer para você saber aquilo que é sua potência e aquilo que talvez não é sua potência. Pra quê? Pra você se acomodar na potência? Não. Pra você desenvolver aquilo que não é sua potência. Mas você saber que aquilo ali, você mete gol, você mete caixa, né? Tipo, bater falta é comigo mesmo. Mas eu não sou muito bom ali no meio campo. Mas eu preciso desenvolver isso aqui. E você olhou esses gaps, cara, vou me desenvolver, vou estruturar isso que talvez ainda não é uma potência pra mim. Que massa, cara. E hoje, como é que tá o estúdio, cara? Projetos, como é que você tem desenvolvido? Você fez questão, né, de frisar ali que a sua primeira experiência, você cobrou um valor, você conseguiu rampar isso. Conta um pouquinho dessa experiência, agora falando com o designer, né? Eu sei que você vai compartilhar isso aqui lá na sua rede social e tal, e talvez muito designer vai estar acompanhando, falando, cara, como é que é ser um designer empresário? Porque existe essa mudança, né? Do designer que tá ali operando numa agência e o designer que agora é um empresário. Como é que você pode ajudar Cara, isso? eu acredito que a maior dificuldade, que se eu fosse desenhar assim, uma linha do tempo, eu percebo que existe uma grande lacuna no mercado, que é o seguinte. Ou o cara, ele tá começando, é freelancer, ele tá nessa linha aqui. Ou tem as agências, estúdios estabelecidos que tem networking, que conseguem grandes contas. Mas entre esse lugar e outro, cara, é um buraco muito difícil de ocupar. Fazer essa transição desse lugar para cá não é linear, não existe um trajeto específico. Por mais que, cara, eu tentei fazer tudo quanto foi custo do mercado para entender como chegar nesse processo. Mas é por isso que eu gosto tanto desse livro, do Mito do Empreendedor, porque ele valeu mais do que MBA, do que muitos cursos, coisas que eu tive a oportunidade de estudar. Que basicamente, ele me ensinou a organizar processos. Tipo, a diferença de você ser um designer empreendedor e ser o designer freelancer é que o designer freelancer, ele está pensando em como ele vai executar as tarefas. O designer empreendedor, como eu vou criar processos que permitam que qualquer pessoa, com um mínimo de preparo, consiga executar isso com excelência. Isso não é fácil, não é simples. Então você vai ter que estudar muito a maneira como você projeta, tentar construir processos e tentar validar isso na prática. Eu acho que para ser mais prático, mais palpável, tem uma cena que explica muito bem isso no filme Fome de Poder, que conta a história do McDonald's, onde os dois fundadores, eles chegam numa quadra de esportes e eles começam a desenhar a cozinha. E aí eles bate o cronômetro e coloca as pessoas para fazer um hambúrguer para ver quanto tempo ia dar. Pá, vamos mudar o layout. Pô, vamos tentar melhorar. Pá, bate o cronômetro. 5 segundos. Tantos segundos, tantos segundos. Esse é a estrutura, esse é o layout ideal para a gente rodar, para a gente entregar um hambúrguer 50 centavos, tantos hambúrgueres por dia. É isso que a gente faz para transformar a carreira de freelancer, de fato, numa empresa de design. Cara,
eu preciso entregar X, Y, Z, são esses os meus entregáveis. Como é que eu posso criar processos que permitam que essas pessoas que estão ali comigo executem exatamente como eu faria? Aí existem os treinamentos internos, né? Que são os processos e protocolos. Qual é a diferença? O processo é o que eu vou executar. O protocolo é como eu vou executar. Então a gente tem hoje lá um Notion, onde as pessoas que vão trabalhando comigo, elas vão... Tem isso já como um feedback, um material anterior, e vão construindo isso junto comigo. Então, por exemplo, o Renato vai começar a trabalhar comigo lá na Lionstone. Beleza, Renato, pô, prazer te conhecer, etc, etc. Deixa eu te apresentar como a gente trabalha. Você vai ficar na parte gráfica? Ó, a gente começa um projeto dessa maneira, a gente fala com o cliente desse jeito, são essas as perguntas, tudo mais. Depois a gente vai... Esse é o passo a passo. Ficou alguma dúvida? Ficou em tal parte, beleza. Então você vai acessar o Notion, lá tem a dúvida X. Você vai assistir porque alguém já fez essa pergunta. Entendeu? Porque o que acontece? Com o passar do tempo, você vai acumulando um acervo interno, construindo a tua própria cultura. Eu não preciso treinar o Renato 2 vezes. Se eu contratar o Lucas, as mesmas dúvidas do Renato, o Lucas provavelmente vai ter. E já está documentado, já está lá. Ele só precisa assistir. Aí, pô, eu assisti, eu ainda tenho uma dúvida específica sobre determinado processo. Pô, beleza, então vamos aqui, vamos gravar um novo processo, ou melhorar o processo. Aí com isso, você consegue ter um treinamento de time muito rápido. Legal, e você consegue montar uma estrutura. Então a ideia é que você, ao longo do tempo, construa como se fosse um organograma, onde tem o diretor, que está ali acima de tudo, e você tem os teus VPs ou C-levels, né? De criação ou de marketing, e debaixo deles estão os profissionais que de fato estão tocando essa operação. Então o mundo ideal que eu estou tentando construir ainda é eu, meu sócio, que está chegando aí, a gente ficar cuidando de cada setor principal, e debaixo de nós ter as pessoas que estão cuidando das pessoas debaixo de nós, cuidando das contas. Né? Então isso faz com que eu me obrigue a não sentar na frente do computador. E isso, inclusive, foi um dos motivos pelos quais a gente trocou o nome, não é mais Léo, e a gente adotou um nome de estúdio. É justamente para quebrar essa expectativa de que sempre o cliente vai ter acesso a mim. Porque se todos os clientes tiverem acesso direto a mim, eu não consigo dar conta das outras partes da operação da empresa. E você sempre vai ter um teto, né, cara? Eu acho que esse é um ponto importante do cara que quer empreender, ele virar essa chave. Você quer ser um empresário ou você quer ser um designer? Eu quero ser os dois. E tudo bem, né? E se ele quiser só designer, tá tudo bem mesmo. Sim, tem muita gente que é muito bem sucedida só sendo designer, ganhando os seus 30 mil reais por mês. Exatamente. Então, mas é um ponto que ele precisa entender, porque se ele falar, não, eu quero ser um empresário, eu também vou fazer design, mas mais do meu tempo é empresário. E obviamente que um empresário que tem esse background do design, para um estúdio de design tem um valor absurdo, porque ele tem toda uma carga de experiência, de feeling, etc. Mas ele vai ter que pôr a mão na massa em algo que é chato. Porque com certeza ele gosta muito mais de estar com o Photoshop, com o Illustrator aberto, do que... com uma planilha. Pô, cara, isso é fato. Mas assim, o empresário ele vai ter que pôr mão na massa em coisa chata, cara. Que é assim, que você fala, nossa, cara, não é a minha potência, mas faz parte do processo. Né? Não é por isso que, às vezes, o trabalho ele vai te colocar em coisas que você vai ter que se desenvolver, que você fala, cara, não é minha habilidade isso aqui. Mas eu vou desenvolver essa habilidade porque eu quero que o processo ele me sirva e eu não seja um teto, não seja um limitador para o crescimento da empresa. E é por isso que a pessoa precisa decidir. Né? O barbeiro, por exemplo, se a gente vai ver o Juarez lá, né? O Juarez, sei lá como ele fala. Cara, ele hoje agregou um brand absurdo nele como barbeiro. Que ele consegue cobrar os seus 3, 4K para fazer um corte visagista. Diferente, por exemplo, do Bruno Vanenck, que é um cara que tem uma barbearia lá em São Paulo chamada Corleone. Ele nem é barbeiro. Só que a barbearia dele tem um valor absurdo. Só que ele entendeu que ele ia para esse caminho. Eu vou criar uma barbearia com processo, com metodologia, com branding, com isso, com aquilo, papapá, mas não vou ser barbeiro. Diferente do Juarez. Então, qual tá certo e qual tá errado? Nenhuma. Não existe uma fórmula mágica para empreender, né? Tipo, acaba que cada pessoa tem um caminho, né? E, cara, empreender é um caminho muito doido, porque se você quer estabilidade, meu irmão, isso não é um caminho pra você.
Na verdade, Isso o aí. Flávio Augusto sempre disse, né? Estabilidade não existe. É isso aí. Até a pessoa que pensa que tá segura no CLT não está segura, Não tem, cara. não existe. Cara, uma coisa que essa frase do Flávio Augusto, assim, ela mexe muito comigo porque eu sempre falei dela. Porque realmente a vida do empresário não existe estabilidade emocional, financeira, existe uma tremenda instabilidade no sentido de que você não tem controle. Apesar de você criar um processo que ele te dá um fim que é Uhum. previsível, muitas coisas podem interferir nisso, né? No seu processo. Macroeconomia e etc. E aí uma vez eu tava falando dessa frase assim, estabilidade não existe e tal. E aí, cara, eu senti o Senhor falando comigo assim. Falando assim, pra você existe. Eu fiquei tipo, cara, como assim, né? Que Porque da é hora. instável. Aham. E aí eu entendi que só existe um lugar estável, cara, que é no Senhor. Porque tudo, mano, é instável. A economia, a empresa. Hoje, e eu falo isso pros meus sócios, falo, cara, hoje eu tenho a Glow e tá legal, mas amanhã ou depois Deus pode falar, cara, Larga mete o tudo, pé, vaza, vai. vai pro sertão, Exato, cara. começa um trabalho lá. E é instável. É, cara. O que é estável? Cara, como diz a palavra, né? Aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, esse lugar da confiança é o lugar da estabilidade. E é por isso que eu entendo a fala do Flávio Augusto, e eu já falei muito ela, aqui nesse podcast, inclusive. Só que um dia eu tava orando e o Senhor falou muito claro assim: sim, o mundo é instável. E é por isso que você tem que construir sua casa na estabilidade. Que é na rocha, né? No stone. No limestone. Não precisa nem perguntar qual é o sentido agora, tu já pegou tudo, cara. Mas, cara, eu vou te dizer, eu acho que é muito mais fácil você ser empresário quando você tá em Cristo. Porque empreender é muito difícil, cara. É muito difícil. E eu acho que também tem muito uma questão de propósito. Porque empreender no Brasil é especialmente mais difícil ainda. E eu tô na fronteira do Paraguai, eu poderia pular a fronteira pra Paraguai lá. agora costuma se dizer que vai dar bom lá, hein, cara? Pois é, tipo, tem muita gente indo pra lá. Mas a questão é, cara, onde é que o Senhor quer que eu esteja? É isso aí. Sabe? Quem são as pessoas com quem o Senhor quer que eu me relacione? Uhum. E, cara, crises a gente vai passar, né? De 2024 pra cá, 2025, eu tive um período muito difícil, cara. Foi um período que a gente se mudou de fato para Curitiba, né? Em todos os sentidos. CNPJ, razão social, endereço, tudo veio para cá. E é um lugar onde ninguém me conhece, onde eu não conheço ninguém, onde eu estou começando tudo do zero, onde ao mesmo tempo existe uma instabilidade do Brasil como um todo. Muitos empresários estão indo embora, inclusive para o Paraguai. E como é que nesse cenário você permanece bem? Como é que você permanece firme? Quando eu cheguei, cara, aqui em Curitiba, por exemplo, cara, tava muito suave, folgadíssimo, assim, em todos os sentidos, assim. Tava com um time, tava bem treinado, tava com clientes, uma carteira boa, fixa. Do nada isso, cara, se dissipou. Tudo se dissipou. Tipo, eu comecei a entrar num lugar de burnout, de cansaço extremo, vi que, cara, tava muito complicado, algumas contas foram saindo, eu não consegui também manter as pessoas por causa da saída das contas. Sim. E eu tive que parar e, de novo, cara, no mesmo lugar de 2020. Deus, tô aqui, cara. E aí, né? Eu vim pra cá com uma palavra do Senhor. Eu estava em Belém. Tinha muita vontade. Sabe quando você tá num local e você sente que você não pertence mais ao local, já tem um incômodo de você estar ali, tipo, cara, Deus já te moveu, tu só não sabe. E ano após ano eu ia orando, até que teve um dia, cara, que de fato eu disse: Deus, se é do Senhor mesmo que a gente vá, pô, cara, me dá um sinal, porque eu sou meio Gideão, preciso de uns sinais aí. Cara, começou, um arco-íris abriu assim, de teto a teto. Tem até esse vídeo aqui, que nos dias ruins, quando eu esqueço disso, eu preciso trazer a memória, né, mano? trazer à memória as coisas que nos trazem esperança. Cara, então quando a gente chega num lugar onde Deus te enviou para um lugar, e nesse lugar você está apertado, você está com dificuldades, é o lugar onde você tem a chance de ser aprovado. É engraçado, porque quando você lê os evangelhos, o Espírito impeliu Jesus ao deserto onde ele seria tentado.
Ou quando Moisés atravessa o Mar Vermelho e as pessoas pensam que agora é só flores. O primeiro local onde eles param se chama Águas de Meribá, a amargura, onde eles foram testados. Onde é que está a fé de vocês, sabe? Então, nesses momentos de crise, de lugares onde você pensa, cara, eu estou confiando em Deus, eu ouvi a voz de Deus e Deus me conduziu para um lugar onde está complicadíssimo e onde eu não estou vendo nenhuma saída, é muito possível que seja um momento em que Deus te impeliu ao deserto para ser tentado. Cara, isso é louco, porque eu costumo dizer para as pessoas que quando você vai ver o batimento cardíaco, ele é um ponto para cima, um ponto para baixo, né? Isso aqui representa a vida. E quando esse batimento ele fica totalmente linear, né? Fica uma reta, isso quer dizer o quê? Morte. A nossa vida, cara, a gente não gosta disso. Essa que é a grande verdade, de viver essa estrutura de montes e vales, montes e vales, montes e vales. Uma hora você tá no monte e você tá, uau, cara, olha que incrível essa visão. Yes! Mano, vai ter o vale. Calma. Segura o coração. E eu acho que isso é de uma sabedoria tão grande, cara. Sabe? Porque, por exemplo, se você tá muito tempo lá em cima, acontece o que aconteceu com muitos homens, por exemplo, com o próprio Salomão, em que ele trocou o dom de Deus, que era a sabedoria, e transformou a sabedoria no seu próprio Deus. Então, por exemplo, se Deus te deixa muito tempo lá em cima e você tem uma carreira extremamente estável e super, pô, tô voando pra caramba, pode acontecer que você transforme a sua carreira no seu Deus. Mano, pesado. E às vezes você precisa que Deus permita o vale para que você saiba que você não é ninguém, meu irmão. Que Deus estabelece todas as autoridades. Não há nenhuma autoridade constituída se não for por Deus. Então, se Deus permitiu que você esteja lá, tema. Porque um dia você pode estar lá embaixo. É isso aí. Então, você olha para os teus semelhantes com muito mais, sabe? É isso aí, muito cara. mais amor, cara. E isso foi, inclusive, uma das coisas que me motivou e me motiva na questão do ensino, da Lionstone Academy, dessas coisas. É de pegar caras quebrados, como eu já estive, e dizer, meu irmão, calma, vai dar tudo certo. Esse é o método. Faz isso aqui, vamos fazer junto. Então, a minha motivação de ter essa parte de educação é muito nesse sentido. Legal, cara. Sabe? Cara, deixa eu pegar na tua mão. Você não precisa ter a mesma fé que eu, mas eu quero te ensinar a não errar onde eu errei. Te dá esperança, né? Com certeza. Cara, porque muitas vezes a pessoa nunca vai ter a experiência do pastor que pastoreia de um discipulado. No Vale da Sombra da Morte, se ela não passar pelo Vale da Sombra da Morte, né? Então as pessoas gostam muito de ouvir testemunhos, mas elas não gostam de gerar testemunhos. Uma vez eu ouvi uma parada que mexeu comigo, né? Que era, a gente faz de tudo pra não depender de um milagre. E é verdade, mano, a gente se esforça. Mas o quanto um milagre muda uma geração é absurdo, cara. Porque um milagre lá na Bola de Neve foi num pé de uma mulher, já tocou outra pessoa, que tocou outra pessoa, que começou um movimento, e o milagre nunca é sobre nós, mano. No começo parece que é. Você fala, uau, meu Deus, que milagre. Mano, aí Deus não te derruba e te mostra que não é sobre você. Mano, tá demais esse papo, Léo. Mas assim, pra gente encerrar aqui, meu amigo, que a gente bateu ali o timing. Mano, se você pudesse olhar aqui pra nossa audiência aqui, dar um conselho, aquele conselho transformador, cara, com tudo que a gente conversou aqui hoje. Olha aí, nos olhos da nossa audiência e manda. Se você está empreendendo, ou se você está pensando em empreender, ou intraempreender, a primeira coisa que eu acredito que você deva fazer é, cara, entrega a sua vida para Jesus e deixa que Ele mostre o plano dele para você. Esse plano é muito mais poderoso do que você possa imaginar, do que o plano que você gerou para si mesmo. Por mais maluco que seja, cara, se joga, confia, que muita coisa vai ser irada, muita coisa vai ser difícil, mas que no fim das coisas você vai olhar para trás e dizer, cara, valeu a pena. Que isso, hein? Profundo. Galera, que massa, essa conversa foi demais, Léo, de verdade, mano, foi inspiradora. Não conhecia essa sua história, a gente tem muita conexão, mano, depois eu te contar nos bastidores aqui. Já tive banda também, já tive roupa, marca de roupa. Que da hora, olha que louco. Da hora, né, mano? E são conexões do Senhor, né, mano?
E que o Senhor te leve a lugares cada vez mais altos para a glória dele, que você continue sendo testemunha dele por onde você vai. E, gente, vocês que acompanharam esse podcast até aqui, não vai embora sem seguir o Léo. Léo, como tá o seu Instagram, Léo? Cara, todas as redes sociais, Léo Tavares Design. Léo Tavares Design e Lionstone, né? Ah, e o Lionstone Design, que é o do estúdio. Isso aí. Tá? Procura então, lá no Behance também, né? Os dois. Lionstone.design em tudo. Inclusive o domínio é Lionstone Design, se você quiser ver o nosso trabalho, não é lionstonedesign.com, é lionstone.design. É chique, né, meu amigo? É chique. Não, porque não estava disponível mesmo. Mas é chique também. Cara, é isso. Gente, não vai embora sem se inscrever no nosso canal, deixar um comentário, mandar esse episódio pra galera aí que trabalha com design, com publicidade, seguir o Léo e é isso. Tamo junto. Deus abençoe. Vamos pra cima. Valeu, Léo. Valeu, meu irmão.